Bom dia, Daniel, e bom dia a você, nosso ouvinte, que nos prestigia aqui na Rádio Difusora no quadro Direito ao Ponto. E esse caso chama atenção porque envolve algo que afeta muitos brasileiros: o nome negativado. Mas é importante deixar claro uma coisa: existe uma diferença enorme entre discutir uma dívida, que pode ser abusiva ou indevida na justiça, e contratar alguém prometendo fazer a dívida desaparecer como se fosse mágica. Se as irregularidades investigadas forem confirmadas, conforme o programa de TV, estamos diante de uma situação muito grave, que pode envolver fraude e prejuízo ao sistema de crédito e até responsabilização dos envolvidos. Entendi. Doutor Paulo Feitosa, uma decisão judicial pode realmente apagar uma dívida? Vamos deixar claro que isso é impossível. Logo, a resposta seria não. Uma decisão pode até suspender temporariamente uma cobrança ou retirar uma negativação enquanto o processo é analisado, o mérito. Ou seja, você consegue uma decisão liminar, uma decisão no início do processo, antes da análise do mérito do pedido principal. Mas isso não significa que a dívida deixou de existir. Se ao final ficar comprovado que o débito é legítimo, a cobrança pode voltar normalmente. Entendi. Doutor Paulo, então retirar o nome do Serasa, por exemplo, não significa que a pessoa está livre da dívida, não é isso? Exatamente. Muita gente confunde as duas coisas. A negativação é apenas uma consequência da dívida. Tirar a restrição não elimina automaticamente a obrigação. A dívida continua existindo até que seja paga, renegociada ou declarada indevida pela justiça. Entendi. Doutor Paulo, e quem contratou esses serviços de limpa-nome, por exemplo, né? Que é o tema aí nessas denúncias, né? Essas pessoas aí, elas podem ter algum tipo de problema? Aí depende muito, depende do caso concreto. O consumidor que agiu de boa fé também é vítima. Mas se ficar comprovado que alguém participou consciente de uma fraude para obter vantagem devida, vai responder tanto civilmente quanto criminalmente. Entendi. Qual o caminho então, doutor? Qual o caminho certo para quem acredita que está sendo cobrado injustamente, hein? Olha, caro ouvinte, eu vou dar minha opinião. Você deve procurar um advogado de sua confiança. Ou seja, uma orientação jurídica séria, não um charlatão. O consumidor ele tem direito sim de questionar. É um direito garantido constitucionalmente. O direito de ir à justiça questionar uma cobrança indevida, um juros abusivo, uma fraude bancária e uma negativação ilegal. Sempre bom lembrar, negativações são decorrentes de dívidas não pagas normalmente. Logo, exercício regular de um direito. O que não existe é uma fórmula mágica para pagar uma dívida que é legítima, sem enfrentar o problema de forma legal. Doutor Paulo, qual é a principal lição que a gente pode ter desse caso então, hein? Não existe almoço de graça. Não existe soluções mágicas. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Promessas fáceis costumam esconder riscos enormes. Quando alguém promete fazer uma dívida desaparecer sem pagamento ou sem uma discussão jurídica legítima, o consumidor precisa abrir o olho, ficar atento. Direito não é milagre, direito é prova. E eu repito isso sempre: processo e justiça. Tá certo, doutor. Muito obrigado mais uma vez, doutor Paulo Feitosa, pela conversa. A gente tem aqui, né, no Direito ao Ponto, sempre esclarecendo essas dúvidas que muita gente tem, mas que nem sempre a gente sabe para quem perguntar. Doutor Paulo tá no Instagram, Paulo Feitosa, Feitosa com Z. Lá você confere o seu conteúdo jurídico, sempre explicando direito, né, direitos, deveres, de uma forma muito clara, muito objetiva, muito fácil realmente de entender. Doutor, muito obrigado mais uma vez e bom dia. Daniel, como sempre, agradecer o espaço e agradecer você, nosso ouvinte, que nos prestigia e é a razão desse quadro. Queria deixar aqui um lembrete a você. Esse caso ainda está sendo investigado e foi focado numa região específica, mas eu canso de ver em postes espalhados pela cidade
em vídeos de Instagram, essas promessas que não se concretizam porque não existe milagre. Não existe esse tipo de milagre. Mas ele serve de alerta. Logo, cuidado com essas promessas de soluções instantâneas para os problemas financeiros, muitas das vezes causados por um descontrole, uma certa irresponsabilidade ou por alguma alteração de circunstância. Alguém estava empregado, ficou desempregado por circunstâncias da vida. Antes de assinar qualquer contrato, é sempre bom lembrar de procurar informação jurídica de confiança. Eu espero que você tenha gostado do quadro de hoje. Eu queria deixar esse alerta. Caso você queira aprender um pouquinho de direito todo dia, meu @é Paulo Feitosa com Z. Aquele abraço e Jesus abençoe.